Mais uma metade do ano já se foi. Há uns anos atrás a gente sonhava em chegar no ano 2000, para ver se o mundo não ia acabar. Porque diziam, né? O senhor Nostradamus diz que a 2000 chegará, mas 2000 não passará. Eu creio que se ele tivesse vivo, ele teria se arrependido. Glória a Deus. Mas é bom estar aqui. Glória a Deus, muito bom. Eu quero... Cadê o Deni? Sobe aqui, Deni. Rápido, irmão. Jesus está voltando. Wagner, volta aqui. Glória a Deus. Queremos orar. Vem cá, aqui do meu lado aqui. Orar para a transição, né? O Deni tomou conta além do futebol até esses dias atrás e está passando cajado pro Filipão. Romário, velho. É o Romário. Não, técnico é Filipão, não é o Romário. Mas o jogador é caro, hein? Aqui o Luxemburgo, né, pô, fechou? E aqui o Filipão. Vamos orar, gente? Senhor, queremos te agradecer pela vida do Deni, Senhor, que por mais de um ano, Senhor, 1 ano e 2 meses, quase 1 ano e 3 meses, liderou o Além do Futebol. Senhor, e foi uma bênção, pessoas vieram conhecer a Ti, ó Pai, através daquele trabalho, outros que estavam afastados se reconciliaram contigo e estão te servindo. Nós queremos te adorar porque aquilo, Senhor, ó Pai, é um meio para que as pessoas, ó Pai, criem vínculos, venham à igreja e ouçam a Tua palavra. E isso tem acontecido. Queremos, ó Pai, te agradecer e pedir, ó Pai, abençoa agora o Wagner, da sabedoria, direção, paz, tranquilidade, Senhor, e discernimento para cuidar, ó Pai bendito, daquele trabalho, Senhor, que nada mais é do que um pequeno grupo, um grupo de conexão. Pai, nós te agradecemos, te louvamos e pedimos, continua abençoando ambos, ó Pai bendito, e suas famílias, para a Tua glória, e em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos, amém. Dá para aplaudir ao Senhor aí, gente? Deus abençoe, viu? Fica à vontade. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, gente. E só o fato de acordarmos hoje, nós já podemos entender que Deus está nos dando mais uma chance de ser bênção na vida de alguém. Hoje eu quero ser bênção na sua vida. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado aí, hoje eu quero abençoar a tua vida. Já pode começar com um abraço. Já pode. Isso, dá um abraço. Dá um abraço. Isso. Glória a Deus. É para isso que Deus nos ajudou a acordar hoje. Para abençoar a vida de alguém. É uma chance de ser útil. É uma oportunidade que Deus nos dá quando acordamos e nesse domingo lindo, domingo maravilhoso desse, Deus nos dá a chance de poder ser útil. Porque uma das piores coisas que tem para um ser humano é a dependência. É a dependência. Uma pessoa que é ativa, ela tem medo de, na velhice, ficar dependente dos outros. Podem reparar. A maioria dos homens que trabalham duro, que correm atrás do sustento da sua família, a formação dos filhos, ele tem medo disso. Ele até fala, eu prefiro morrer logo do que ficar numa cama, dependendo de alguém, dando trabalho para as pessoas, porque sabe que é difícil. Então quando você acorda num dia como esse, é a hora de você abrir sua janela, abrir a porta, e quando você pisar do lado de fora, você fala, Senhor, obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado por mais uma oportunidade. De vez em quando eu dou uns gritos lá em casa. Eu abro a janela da cozinha assim, que agora eu não posso mais abrir do quarto, que a pastora já entregou, já dedou aqui para vocês, que eu abro tudo logo cedo.
Aí eu abro lá embaixo, a da frente, abro a porta da sala, a porta da cozinha, vou lá na janela da pia, assim, na cozinha, que dá para o fundo, que dá para ver Santo André todo, assim. Aí eu coloco a cara lá de fora e falo, bom dia, Deus Pai. Mas não assim, gritando. Bom dia, Deus Filho, bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus. E tem funcionado. Não é mantra, não. É apenas um costume que eu tenho. Mas é um costume bom, né? É um costume bom, tá? Fecha o microfone do moço aqui para quando eu falar da glória, ele não falar não para alguém lá e a igreja pensar que ele está falando não, né? Então, hoje Deus te chama, porque Ele te dá uma nova oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Lucas capítulo 13, glória a Deus. Lucas capítulo de número 13. Diz assim, Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Senhor, queremos neste momento adorar o Teu santo nome mais uma vez. Pai, já expressamos aqui a gratidão por ter nos dado a oportunidade de, em mais um dia, poder despertar, acordar e estar aqui. Senhor, ó Pai, queremos lhe pedir nesta hora, Pai, use essa palavra para nos fortalecer, use essa palavra para nos abençoar, usa, Senhor, esta palavra para, Senhor, ó Pai, nos fazer transbordar, derrama, Senhor, ó Pai bendito, o Teu Espírito sobre nós. Ó Pai, faz-nos entender, ó Pai bendito, a mensagem central desta pregação, para que possamos sair daqui convictos, conscientes, Pai, de que o Senhor nos chamou para algo maravilhoso, especial, grande, Senhor. Ó Pai, que esse domingo seja um domingo, Senhor, de divisor de água nas nossas vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu não sei quantas vezes eu já preguei em cima desse texto, mas eu senti um forte impulso do Espírito para falar sobre isso hoje aqui. Não é uma mensagem como eu prego aqui de quinta-feira. O culto requer um viés diferente. O culto é diferente. A mensagem que eu prego aqui aos domingos é uma mensagem que não é para fazer o seu astral levantar, que não é para fazer você se sentir feliz, não. É para fazer você pensar. É para fazer você se sentir confrontado. Porque a mensagem do Evangelho genuíno, ela confronta. Ela te faz pensar. E você precisa pensar. Porque às vezes a vida que nós levamos, aos nossos olhos, parece uma vida correta. Mas a vida que às vezes levamos e pensamos ser correta, às vezes não é uma vida que tem sido enquadrada no que a Bíblia diz. E para nós que servimos a Deus, independente do que gostamos ou queremos, nós precisamos entender que a prioridade do Espírito para nós é que vivamos uma vida enquadrado nas Escrituras. Isso nem sempre é gostoso, mas é saudável. Isso nem sempre atrai holofotes, mas é seguro. Isso nem sempre nos dá um sentimento de projeção, mas nos dá um sentimento de tranquilidade e paz. Você ter a certeza que estão acusando você, mas você não fez nada de errado. Tem coisa melhor? Você ter certeza que estão tentando prejudicar você, mas você sabe que a sua confiança está num Deus que te chamou. Então é disso que eu estou falando.
a gente saber que tem minas espalhadas. Tá? É você saber que está pisando num terreno cheio de minas. Quando você pisa numa mina, não há problema. O problema é quando você tira o pé. Você pisou numa mina, você não pode tirar o pé. Porque se você tirar o pé, você fica sem a perna ou morre. Porque ela vai explodir. Então, andar de acordo com o texto, com a palavra, se enquadrar nele, é como estar andando num terreno minado e ter a tranquilidade de olhos vendados que Deus te fará desviar de todas elas. É simples. É simples, tá? Esta parábola, ela vem logo depois de Jesus repreender os fariseus, porque no começo deste capítulo, do versículo 1 ao 5, eles estavam, podemos dizer na linguagem atual, fazendo chacota com o povo lá da Galileia, porque lá havia caído uma torre e matado várias pessoas. E os judeus da Galileia, que ficava a mais de 160 quilômetros da Judeia, onde estava Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, os judeus da Galileia eram tidos como gente da periferia. Os galileus eram desprezados pelos judeus da Judeia. Eram tudo irmãos, mas um era a classe A e o outro era a classe E. Não era nem classe A e B. Os judeus da Judeia, eles eram dominados diariamente, influenciados pelos fariseus, pelos saduceus. Os fariseus eram os perfeitos, aqueles que viviam mostrando santidade, arrotando santidade às pessoas, mas eles não viviam aquilo que eles falavam. Viviam de aparência. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esses eram os fariseus, aqueles que cuidavam da organização, eram santos da época. Julgavam a tudo e a todos. Os saduceus eram os judeus do templo, eram os ricos. Saduceus tinha que ser rico, era a elite. Enquanto os fariseus acreditavam em tudo que é espiritual, os saduceus que trabalhavam no templo não acreditavam em nada que era espiritual, anjo, demônio, espírito, nada, ressurreição. Então esses dois grupos eram os principais, além de outros grupos menores que existiam, zelotes, essênios, herodianos. Então eles estavam ali fazendo chacota, porque aqueles lá da Galileia tinham influência deles, porém menor, pela distância. Existia uma sinagoga em Cafarnaum, outra em outro lugar. Na região da Judéia eram várias sinagogas. Então ali, eles estavam fazendo chacota, dizendo, está vendo? A torre caiu porque estavam em pecado. Aquele povo é sujo, é pobre, é imundo. Aí Jesus repreende eles, no capítulo, versículos 1 ao 5 do capítulo 13, dizendo, vocês pensam que se vocês não mudar de vida, vai ser diferente? Se vocês não mudarem de vida, vai acontecer com vocês também. Isso aconteceu lá, mas poderia ter acontecido aqui com vocês sem problema nenhum. Porque eles não são diferentes de vocês. Jesus quis dizer mais ou menos isso nos primeiros 5 capítulos aí. Pode ir passando que o povo vai acompanhando, tá? Nos primeiros 5 versículos, Jesus vai descrevendo essa situação, dizendo, vocês se acham melhor do que eles? Se vocês não mudarem de vida, tá? Não é uma torre que vai cair. Vai acontecer as mesmas coisas que aconteceu com eles lá. Ou seja, não aconteceu por causa daquilo. Aconteceu porque coisas ruins acontecem. E com vocês também, se vocês não mudarem de vida. E aí Jesus vem e propõe essa parábola, falando a respeito de um homem que tinha uma vinha. Diga assim, o homem, dono da vinha. Deus. Isso. A vinha, diga assim, a vinha, eram os judeus. E hoje é a igreja. Isso. O dono da vinha foi procurar fruto. E durante 3 anos ele foi consecutivamente e não encontrou. Então ele toma uma decisão, vou cortar, porque não é possível. Ele foi procurar fruto
em uma figueira que está dentro da vinha. A vinha produzindo, mas lá dentro tem uma figueira. E quando ele procura, ele não encontra durante 3 anos. Eu quero ler o texto de Jeremias 8:13, por favor, para que vocês entendam. Olha, eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas, e já designei os que passarão sobre eles. Está falando sobre Israel. É uma forma figurada. João capítulo 15, versículos 2, 3, 4, 5 e 6, diz assim, olha, todo ramo, aqui é onde ele começa dizendo, tá? Eu sou a videira, o meu pai é o lavrador, olha lá, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado, então é para produzir. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais um. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então está falando sobre o povo, sobre Israel, ok? Está falando sobre Israel. Hoje isso é aplicado à igreja, ok? Isaías capítulo 5, olha que texto, ele falando novamente. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito de sua vinha. Preste atenção nessa passagem. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre. Ele fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Olha agora. E agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se pode fazer a minha vinha, que não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu ramo, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinhos e ervas daninhas. Também darei ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí o clamor por causa da injustiça. O que ele está dizendo? O dono da vinha preparou o terreno, adubou, organizou, cavou, esperou a chuva, jogou semente da melhor qualidade. Depois colocou do lado uma sebe. Sebe é uma cerca viva de espinhos para que animais não entrem. Ele colocou uma torre no meio dela para espantar os pássaros, para que não comam a semente. Saiu e esperou que desse uvas boas e não deu. E ele fala, então, julguem entre vocês e mim, o que eu devo fazer? Será que eu estou errado? Porque o meu desejo é acabar com a vinha. Tirar a torre de proteção, tirar a cerca, e não deixar que chova mais sobre ela, e transformar aquilo lá em pasto, porque não serve para nada. Porque eu investi tanto nesse povo, na vinha, mas eles não produzem frutos. É o que Jesus disse em João, o texto anterior.
Então essa vinha representa o povo. Mateus 21, 18, 19 e 20. Olha mais um texto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Tá? Como a figueira secou depressa? Porque quando Jesus olha para a figueira, ele vê folha e ele vê flor. Porque o figo nada mais é do que uma flor virada do avesso. O figo não é um fruto, o figo é uma flor que ela abre ao contrário. Então, quando você vê uma figueira e vê que tem alguma flor, o fruto já tem que estar lá. Então essa figueira tinha folha bonita e tinha flor, mas não tinha fruto. Ou seja, ela estava enganando o faminto. Essa figueira também era Israel e hoje representa a igreja, que muitas vezes é bonita, frondosa, cheia de folhas verdes e de flores, mas não tem fruto. Diga, tem folha bonita, tem flor, exala até perfume, mas fruto que é bom, nada. Então chegamos a essa parábola, que ele planta e durante 3 anos espera, porque ele plantou uma figueira dentro da vinha. A vinha, uva, é fruta nobre. Você já viu algum rei, em algum filme, em alguma minissérie, dizendo para os seus súditos, sentado no trono, um à direita e outro à esquerda, com palmeiras, abanando o rei? E você já viu algum desse rei falar aos seus súditos: tragam-me para mim 2 pedaços de manga rosa? Já viu? Traga para mim um pedaço de mamão maduro. Já viu algum rei pedindo? Traga para mim uma mexerica pocã. Vocês já viram algum rei pedindo isso? Traga para mim um gomo de banana Bahia, de laranja Bahia. Ou então banana nanica. Não. Toda vez que vocês notarem, o rei está com um cacho de uva na mão, porque a fruta nobre. Porque para se ter um vinhedo, uma vinha, o chão tem que ser específico. Tem que se cuidar da terra. Ara a terra, alimenta a terra, vira a terra, amolece a terra, ara novamente, revira a terra, novamente se ara, aduba. Tudo na medida certa. Não é em qualquer terreno, não é em qualquer região, não é em qualquer lugar. Para se cultivar uva, tem que se ter a temperatura de sol adequada. Quem já foi para o Rio Grande do Sul, para o estado do Paraná, ou até numa região do interior, aqui São Roque, a região, quando você passa do lado e vê a plantação de uva, você vai ver uma lona estendida em cima dela, ao redor dela, porque é fruto nobre. Diga assim: uvas são nobres. Então, o sol tem que ser na medida certa. A temperatura, a umidade tem que ser correta. A força do vento tem que ser equilibrada. Porque o sol e o vento, depois que o fruto está grande, que é papel da planta produzir o fruto e deixá-lo grande, já não é mais papel da planta amadurecer o fruto. O que amadurece o fruto é o sol e o vento. O sol bate, amolece o fruto, aquece.
quando o sol para, o vento vem e bate onde está quente, vai devagarinho, gradativamente, dia após dia, amolecendo o fruto, igual Deus faz conosco. A prova vem sobre você, sabe, te aquece, dói, como incomoda ser provado, perseguido, está na luta, sem dinheiro, doente, convênio, sem convênio. Meu Deus, que situação, estou de cabeça quente. É o sol da provação batendo em você. Para quê? Para amadurecer você. Quando o sol para de bater no fruto, aleluia, aí agora Deus manda o quê? A gente pensa, parou, maravilha. Não, agora vem o vento, bate de um lado e bate do outro, e bate de um lado, e bate do outro, e no outro dia sol de novo, acabou o sol e vem o vento de novo, e bate. Pode ver que o fruto normalmente, de um lado ele é mais maduro do que o outro. Por quê? Porque recebeu talvez mais sol e também mais vento, tá certo? Quando você abre, você vai ver que o gosto está até parecido, mas do lado de fora você percebe. Essa é a ação do sol e do vento, e a uva, ela é tratada dessa forma também. Tudo tem que ser nos mínimos detalhes. O viticultor, ele vai olhar aquilo diariamente. Todo dia ele está lá com uma tesourinha. Não pode se manusear na mão, tem que ter uma luva para tocar no fruto. Mas aí o dono dessa vinha, ele toma uma decisão. Ele vai plantar uma figueira no meio da vinha. A figueira nasce na beira do rio. A figueira nasce na beira da estrada. A figueira nasce, quem vai para o interior de São Paulo, estado do Paraná, então vai ver que nas casas do estado do Paraná tem pé de mamão na frente, tá? Pé de mamão, figo, né? Na frente, atrás, qualquer lugar. Ele nasce em qualquer lugar e dá fruto. Não precisa de cuidado, basta cair no chão, uma semente. Então, é uma planta ou um fruto qualquer. Onde nascer, onde cair, ela vai nascer. E essa figueira cresceu no meio da videira. E enquanto as uvas continuam produzindo, a figueira não dá fruto. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E esta figueira representa cada um de nós que estamos aqui hoje. Cada um de nós que estamos aqui hoje. Porque, pensa bem, onde foi que você nasceu? Foi terreno nobre? O hospital que eu nasci nem existe mais. Existe, irmão? Só o prédio, né? Eu nasci num hospital chamado Santa Maria Gorete, na Avenida Perimetral. Esses dias, há uns 3 anos atrás, precisei passar no médico que ainda tinha um hospital lá chamado Coração de Jesus, né? Quase que eu entrei, quase que eu saí de medo. É o chão nobre que eu nasci. Mas aonde você nasceu? Hã? Foi em terreno nobre? Alguém aqui nasceu do lado do Palácio de Buckingham? Hã? Onde foi que você nasceu? Às vezes no joelho de uma parteira? Às vezes no chão frio? Da onde é que você veio? Hã? A sua descendência. Quem eram os seus tataravós? Você chegou aqui, antes de nascer, através dos tataravós, bisavós, avós. Quem eram? Minha avó era filha de índia legítima, com espanhol. Você também é de alguma coisa. Sua descendência chegou aqui, o seu antepassado chegaram aqui provavelmente de navio, fugindo de uma guerra. Certo? E aí você por muito tempo ficou plantado num solo, cresceu no meio da sua família, seguindo a tradição da família. Se era espírita, você cresceu no meio dos espíritas, candomblé, umbanda, catolicismo. Você cresceu lá no meio, foi plantado lá. Tá certo? Aí chega um momento da sua vida que você tem um encontro com Jesus.
Jesus arranca você da beira do rio, do fundo do quintal. Jesus arranca você de um solo todo mistificado. Jesus tira você do solo, chacoalha você para os torrões não ficar nem grudado na sua raiz. Aí ele pega você e planta no meio de uma plantação de uva, na vinha. Diga assim: eu sou a figueira. E agora estou plantado no meio da plantação de uva. Diga, eu sou a figueira. Estou plantado no meio da plantação de uva. Então você é tirado de um solo todo misturado e plantado agora num terreno nobre, chamado igreja. É isso que esse homem fez. Ele pegou a figueira e plantou no meio do solo mais nobre que existe no que se diz respeito à plantação. E essa figueira começa a se desenvolver, fica bonita, mas não dá fruto. E assim nós passamos anos na igreja. Culto todo domingo, toda quinta e domingo tem logo 2, né? Para você escolher o horário que você vem. E vem para o culto e vai para casa. E a gente vai para a igreja e vai para casa. Trabalha porque eu preciso pagar, eu preciso comprar, eu preciso adquirir, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Mas frutos que glorificam a Deus, às vezes a gente não vê na nossa vida. Se nós não vemos esses frutos, quanto mais aquele que está cuidando e adubando a nossa vida. Então pare e pense, nessa manhã eu não vou pregar para você chorar, sentindo a presença de Deus, sabe, por emoção. Se você tiver que chorar aí, é porque está doendo mesmo. Tá? É porque está doendo mesmo. Mas essa palavra vai fazer você pensar, ó. Muito tempo, muito tempo, tá? Jesus está falando sobre isso. Sobre fruto, dar frutos. Jesus está falando de alguém que foi plantado em solo nobre, foi chamado por Deus, recebeu uma capacidade de Deus, recebeu virtude do Espírito, foi enxertado pelo Espírito Santo de Deus, recebeu entendimento, graça, recebeu discernimento, foi colocado no meio de uma plantação nobre que é a igreja. E mesmo assim, Deus procura fruto e não acha. E aí, o texto vai dizer que durante 3 anos, o dono da vinha, Deus, procurou e não encontrou. E ele disse, bom, chamou o viticultor, diga assim, o viticultor é Jesus, é o que cuida da vinha. Jesus é o que cuida. Jesus é o dono da igreja. Aleluias. O pastor não é o dono da igreja. Eu não sou o dono de nada. Eu sou um mordomo que estou administrando a casa dele até que ele volte. Aí essa é a função do mordomo. A sua casa é uma igreja. Você que é pai e mãe, você que é marido, você que é esposa, você também é mordomo, está administrando a tua casa até que ele venha, porque quando ele vier, acabou, nada mais é seu, nada mais é meu. A gente não vai cuidar de nada mais quando ele voltar, já é dele. Isso significa exercer a mordomia. Não é a mordomia num conceito totalmente deturpado. Que mordomia, hein? Come e dorme, isso não é mordomia, isso é preguiça. Come e dorme, que mordomia? Mordomia é cuidar da casa do dono até que ele volte. Tá? Isso é exercer a mordomia. Então o dono, que é Deus, falou assim para o viticultor, vou cortar, porque está usando nutrientes da terra que serviriam para a vinha, que dá fruto. Está aqui 3 anos e não dá fruto. Não se move, não é proativa, não, fica só parada, bonita, está bonita, porque está usando nutrientes que era para a vinha,
Porque aqui só tem coisa boa. A igreja só tem coisa boa. Mas pastor, tem problema na igreja? Tem, porque você é um problema. Porque eu sou um problema. Porque nós somos um problema. Qual é o problema da igreja, pastor? Somos nós. Esse é o problema da igreja. Somos nós. Pastor, eu encontrei uma igreja, vou sair da CCNV, vou para lá, porque encontrei uma igreja, lá não tem problema. Não vai, porque vai estragar. Porque a hora que você entrar, o problema chega. Nós somos esse problema. E é por isso que nós precisamos de alguém cuidando de nós. E esse alguém é Jesus que cuida de nós. E o viticultor, ele intercede, porque Jesus, segundo Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo diz que Jesus é o único intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo homem. Ele é o intercessor, embora o Espírito Santo hoje faça esse papel. Mas o intercessor entre o que liga o homem a Deus é Jesus. Aí o viticultor fala: Senhor, dono da vinha, Pai, tenha paciência, mais um ano pelo menos, dá mais um ano, porque nesse um ano eu vou adubar, eu vou podar. E tem gente, não se esqueça, diga assim: eu sou a figueira. E tem gente que começa a ser podado por Deus, não é pelo pastor nem pela igreja, é por Deus. Só que como que Deus poda alguém? Usando pessoas, usando situações. Você acha que Deus vai descer aqui, chamar você e falar: senta aqui, meu filho, você é especial para mim, te plantei no meio da igreja, da vinha, deita aí, vira para lá no seu divã, que agora eu vou comer. Não, Deus vai usar gente para te podar. Mas a gente é tão tosco que a gente já acha que alguém está de mal da gente. Estão pegando no meu pé, estão me podando na igreja, estão me cortando no trabalho, estão me perseguindo. Ei, é Deus usando pessoas para cuidar de você, para ver se você começa a partir deste período de provação, de perseguição, sabe, de mal-estar que você está sentindo, se aproximar dele, porque quando você se aproxima dele, o adubo vem numa quantidade maior e você começa a dar fruto. Às vezes a provação que passamos é para a gente dar fruto. Às vezes o que estamos vivendo, as dificuldades, as dores, é para a gente começar a dar fruto. E ele fala: deixa eu cuidar mais um ano, colocar esterco, adubo, vou cavar ao redor dela, vou cuidar dela, vou podar, vou limpar, tá? Depois de um ano, se não der fruto, aí tudo bem, o Senhor vem e corta ela. Então hoje, a palavra que Deus me deu para nós é: hoje existe uma nova oportunidade para você. Aleluia! Hoje Deus te dá uma nova oportunidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Você foi plantado em terreno nobre, a sua casa foi plantada num terreno nobre. Você estava plantado em qualquer outro terreno, sabe? Porque você não era uma fruta, uma árvore nobre, mas Deus te colocou no meio da nobreza. E a nobreza não são só pessoas, a nobreza é ser nutrido, regado, alimentado, visitado pelo Espírito Santo dele. Aleluia, glória a Deus. Mateus 3,8, olha o que ele espera. Mateus 3,8, ele espera, olha, frutos dignos de arrependimento. Deus não procura crentes que não pequem, porque Deus sabe que nós pecamos. Deus não procura crente que não peque. Deus sabe que você peca, que eu peco. Deus nos conhece, você se conhece. Deus procura pessoas que ao pecarem não sintam remorso, porque remorso de manhã e à tarde está fazendo de novo. Deus está procurando crentes que ao pecarem se arrependam de verdade, porque quem se arrepende deixa, encontra misericórdia. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Aleluia. Porque você vê tanta gente se arrepende. Pastor, estou arrependido. Uma semana, a mesma coisa. Pastor, estou arrependido. Uma semana, volta tudo de novo. Porque não é arrependimento. Arrependimento começa de dentro. Metanoia, mudança de mente. Arrependimento é de dentro para fora. Remorso. Sabe, quem aqui já lidou, já teve a triste experiência de lidar com um dependente químico? Já teve essa experiência? Ninguém mais teve aqui? Só 1, 2, 3, pronto. Maravilha. Por nós, pela igreja, por onde eu pastoreei, nós já tentamos internar uns 20. Internamos mais ou menos uns 10 viciados. E é uma doença, a pessoa precisa reconhecer. Quando ela reconhece e quer ajuda é uma coisa, mas normalmente, quando a pessoa está em dependência química, isso é experiência. A gente está cansado de ver. Quando a pessoa sai de uma noitada, de um período contínuo de uso, depois, no outro dia, a pessoa está lá embaixo, numa depressão. Aí ela corre, pastor, me ajuda, eu quero internar. Aí a gente vai, corre atrás da clínica, arruma, tudo certinho. Depois de 2 dias, a gente fala, o pessoal da clínica vem aqui para conversar com você, para te buscar. Depois de 2 dias, a pessoa já não está mais lá porque fala que não precisa mais. Porque passou o período de depressão. Isso é mais ou menos isso que acontece com um crente que peca e tem remorso e não arrependimento. Ele tem remorso na hora, parece que é arrependimento. Mas daqui a pouco, quando bateu de novo o desejo carnal, aquele desejo de fazer aquilo que ele gosta, ele não resiste. Porque não houve arrependimento, houve só um remorso. Aí ele vive uma vida de constante pecado e nunca é sarado. Nunca é sarado. Nós nunca vivemos, em toda a história da igreja atual, nós nunca vivemos um período de tanto escândalos com pastores, com pregadores famosos. E são pessoas que caem em escândalo, a mídia, sabe, pinta e borda, aumenta o pavão, fala. E essas pessoas assumem ali, publicamente, que erraram, que caíram, que pecaram. Mas não dá 2, 3 meses, estão novamente num púlpito pregando. E o que acontece? Não vai demorar de novo um período curto, um pouco espaço de tempo, a pessoa vai cair de novo. Porque essa pessoa não foi curada. Essa pessoa não foi tratada, porque não se deixou tratar. Sabe? E vai acontecer de novo. Então é disso que Jesus fala. Eu quero que a minha igreja produza frutos de arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, irmão, ela coloca a boca no pó e ela não quer sair dali. Ela sente o peso do pecado, ela sabe que ela mexeu com a santidade de Deus, ela sabe que ela escandalizou a igreja que ela congrega, ela sabe que ela escandalizou sua família, ela sabe que tudo que ela falou dali para trás caiu por terra, e ela sente o peso da consequência, a responsabilidade de uma forma tão grande, que ela não tem paz, enquanto ela não fala, Senhor, eu me arrependo de verdade, me perdoa. E quando acontece o arrependimento genuíno, aí o céu se abre, irmão, aleluia. Deus derrama a sua glória, o bálsamo cura aquela alma, e existe uma restauração genuína naquela pessoa, e todas as pessoas verão que ali houve verdadeiramente arrependimento que glorificou o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos aqui estão dispostos a ter uma vida de arrependimento genuíno? Eu estou. Pai, eu estou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em segundo lugar, o que para que você entenda, só para concluir esse trecho, é que o Evangelho, gente, não, embora Deus não quer melhorar a tua vida e quer mudar, mas o Evangelho também não é só salvação, é transformação também. Diga para quem está ao seu lado, o Evangelho para a tua vida também é transformação. Glória a Deus. Glória a Deus. Nenhuma outra
notícia pode transformar a tua vida a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Evangelho significa boa notícia. Mas boas notícias de quem? De Jesus Cristo. O Evangelho tem o poder de mudar a tua vida. Tá? Em segundo lugar, nós vemos o quê? A paciência do dono da vinha. A paciência, porque o viticultor pede e o dono da vinha aceita. Tá? O viticultor intercede, dá mais um ano. Dá mais um ano. Tá? E aí, isso revela a longanimidade do dono da vinha. Longanimidade. Lembra da série? Lembra da série? Eu não lembro nem o nome da série. Frutos do Espírito, obrigado. Tá? Paciência. Ó, longanimidade. É a paciência que Deus tem conosco. É a longanimidade de Deus em ação. 2 de Pedro 3,9, segunda epístola de Pedro 3,9, diz assim, olha: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem por demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Diga assim, arrependimento. Amém. Então é a paciência de Deus. Só que a paciência de Deus, embora seja longânima, ela também tem limite. Você sabia disso? Que a paciência de Deus tem limite conosco? Irmão, chega uma hora é a moda hoje, né? Corte rápido. Tramontina. Chega uma hora que a paciência acaba. Tá? E a paciência é o quê? Quando as cortinas da época da graça fechar, não terá mais oportunidade. O que significa isso? Quando a volta de Jesus, existe uma doutrina na teologia chamada iminência. O que é iminência? Não é eminência, é iminência. Eminência é alguém excelentíssimo, da santidade. Iminência significa aparição ou volta repentinamente. Embora existem sinais, a igreja de Cristo não se baseia em sinais. Amém? A guerra, rumor de guerra, é porque os bolanes do Mar Morto, é porque o Trump, é porque o outro. Irmão, nós, igreja de Cristo, que crê no arrebatamento, não precisa ficar olhando para sinais, ok? É sinais no céu e na terra, é pai contra filho, irmão contra irmão, é o aumento da iniquidade. Nós não nos baseamos em sinal, porque a volta de Cristo pode ser no final de uma terceira guerra mundial, na segunda, mas pode ser no final desse culto. Nós cremos na volta de Jesus iminente, a qualquer momento. E quando isso acontecer, a qualquer momento, é o limite da paciência de Deus para comigo e para com vocês. Aí não vai dar tempo. Senhor, eu me arrependo, não dá tempo. Porque a Bíblia diz que a glorificação de quem está vivo será num abrir e fechar de olhos. Um abrir e fechar de olhos significa átomo. A palavra é átomo. O que é um átomo, João? Átomo é uma quantidade de tempo que um ser humano não consegue contar. Então, a volta de Jesus, quando a trombeta soar, os crentes serão transformados de corpo corruptível para um corpo incorruptível, numa quantidade de tempo que não se pode contar. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Não dá tempo de falar, Senhor, me perdoa. Não dá tempo. Porque durante 3 anos, que corresponde aos 3 anos de ministério de Jesus na terra, Jesus passou colocando adubo, e mesmo assim o povo não ouviu. Para a igreja, Ele estendeu esse período, ok? Após a crucificação, através do tempo que nós estamos vivendo, chamado tempo da graça. Só que esse período também está para se encerrar, porque tudo tem começo e tem fim.
E esse período está para se encerrar. E quando a trombeta soar, a Bíblia diz, voz de arcanjo e trombeta de Deus soar, aleluia, os mortos ressuscitarão com um corpo glorificado. Nós seremos transformados num átomo, não dá tempo de contar. Quando você olhar para alguém, você vai ver aquela pessoa, só que o corpo dela não será mais de carne e osso, mas será o mesmo corpo, só que glorificado. Glória a Deus. E automaticamente essas pessoas sairão, deixarão a terra. E aqueles que não deram tempo de se arrepender, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos essa geração que vá ser transformado e ir ao encontro com o Senhor nos ares, para ficar com Ele para todo sempre. Igreja do Senhor, é um alerta de Jesus para nós nesta manhã. Ainda dá tempo de dar fruto, glória a Deus, porque Ele nos chama, bendito é o nome do Senhor, para a nossa responsabilidade. Uma responsabilidade em casa, na igreja, na faculdade, na escola, no trabalho. Deus nos chama a responsabilidade para darmos testemunhos de que somos igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Então que Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama, aleluia, à responsabilidade. Responsabilidade. Todos os que estão no fundo desta igreja, todos os que estão no meio desta igreja, todos os que estão na entrada desta igreja, receberam de Deus pelo menos um talento. A Bíblia diz que o homem foi viajar, chamou 3 servos, e para um ele deu 5 talentos. Para o outro ele deu 2 talentos. Para o outro ele deu 1. Tradução bíblica de pastor Cláudio Figueiredo. O dono da casa foi viajar, chamou 3 funcionários e deu 5.000 reais para um, 2.000 reais para o outro e 1.000 reais para o outro. Durante o período que ele ficou fora, o que tinha 5.000 reais, porque quando ele saiu ele falou assim, ó, 5.000 para você, 2 para você e 1 para você. Agora vocês negociem, saibam usar esse dinheiro até que eu volte, porque quando eu voltar, vocês vão me pagar com juro. O que tinha 5, negociou, investiu, sabe? Porque tem gente tão inteligente, se você der um limão, com um carrinho na feira, ele forma todos os filhos. Tem gente que se der 5.000 limões para ele, ele faz tudo suco de limonada e toma. O que tinha 5.000, quando o dono da casa voltou e falou assim, e aí? O que você fez? Ó, dos 5 que o senhor me deu, eu te tenho 10 para te dar. O dono da casa falou, maravilha, servo bom e fiel. Que bom. Eu te emprestei, te dei e você está me devolvendo 100%. Maravilha. E você que eu dei 2? Quanto você fez? Eu fiz 4. Tó também. Além de ter sobrevivido com aquilo, ele ainda devolveu 4. Isso não nos mostra quanto ele granjeou para ele, mas ele devolveu 4. E você que fez 1? Eu fiquei com medo. E eu escondi meu dinheiro no cofre, debaixo do meu colchão. Mas por que você fez isso? Aí vem o pior. Além dele ser um incompetente, ele ainda colocou a culpa no homem que emprestou 1.000 para ele. Ele falou assim, porque eu sei que o senhor é duro, o senhor é homem bravo, e eu fiquei com medo de perder, então eu não fiz nada. E nós às vezes agimos assim. Por isso que eu estou falando que a mensagem de hoje é para a gente pensar, é para a gente rever a nossa posição de servos de Deus, rever a nossa posição na igreja do Deus vivo, no reino. Deus te chamou para algo. Para uns, Deus deu uma capacidade de 5.000 talentos. Para outros, Deus deu capacidade de 2.000 talentos. Para outros, Deus deu a capacidade de 1.000 talentos. Mas para todos, Deus deu a capacidade de multiplicação. Senão ele não daria 1 para aquele. Talvez ele deu 1 para aquele até por esperar dele maior poder de engajamento, para querer dizer assim, olha, você, eu te dei 1 e você multiplicou mais do que eu que tinha 5. Mas não, às vezes nós somos esse
E alguém pode dizer assim: ah, mas eu não tenho o talento daquele. Deus dá o talento de acordo com a capacidade de cada um. Eu não posso querer que Deus, sabe, me dê. Eu posso sonhar, mas não posso brigar com Deus se Deus não me der uma igreja tão grande quanto o Silas Malafaia. Essa foi a capacidade que Deus deu para ele. Alguém que tem 5 crentes na igreja que ele abriu, de repente olha e fala: eu queria ser igual a CCNV. Mas a capacidade que Deus deu foi para aquele. Não importa a capacidade que Deus te deu, Deus te deu capacidade. E essa capacidade tem que ser imprimida. Ela tem que ser depositada no reino. E hoje Deus te dá uma nova oportunidade. Aleluia. Deus te dá hoje uma nova oportunidade. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero pedir para que você fique de pé. Aleluia. Você que está em casa, cultuando conosco, eu quero pedir para que você feche os seus olhos também, juntamente com todos aqui na igreja. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Senhor, eu acabei de ministrar aquilo que o Senhor trouxe ao meu espírito, Pai. Que existem muitas pessoas aqui cheias de capacidade, Deus. Existem muitas pessoas aqui com dons e talentos maravilhosos, Pai. Pessoas inteligentes, cujo, ó Pai, o Senhor deu inteligência, além, ó Pai bendito, de muitos outros. Existem pessoas aqui, Senhor, ó Pai, que falam mais de um idioma. Pessoas que têm formações específicas em suas áreas. Pessoas que desempenham papéis na sociedade e no trabalho, Pai, que excede o nosso entendimento, Senhor, mas que às vezes no Teu reino, na Tua igreja, Pai, se conformaram em apenas participar, não se envolver. Pai, nós não queremos, ó Pai bendito, Senhor, ser um instrumento, ó Pai, para forçar alguém a fazer, não. Nós queremos, ó Pai, nesta manhã, eu quero ser, ó Pai, um instrumento, ó Pai, para contagiar a vida de alguém. Ó Pai, eu não quero ser um instrumento, Senhor, ó Pai, de coação, não, eu quero ser um instrumento, meu Pai, de inspiração. Pai, porque o Senhor, ó Pai, inspirou a minha vida. O Senhor inspirou a vida, Senhor, ó Pai, dessas pessoas que servem aqui. Pai, nós sabemos que a nossa capacidade, Senhor, humana é limitada, mas o Senhor nos deu capacidades sobrenaturais. Por isso eu quero, ó Pai, pedir, Espírito Santo, fala no coração desse teu filho e dessa tua filha. Faz ele entender, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, o resgatou de um terreno misturado, místico, Senhor, e plantou ele num terreno, Senhor, ó Pai, nobre. Ó Pai, que o Senhor o visita com o vento do teu Espírito na medida certa todos os dias. Que o Senhor, ó Pai, faz brilhar sobre ele todos os dias o sol da justiça, amadurecendo o fruto, Pai. Faz ele entender que o Senhor rega ele todos os dias com a água, Senhor, purificadora. Faz ele entender, ó Pai bendito, que o teu Espírito, ó Pai, cuida dele todos os dias, Senhor, com cuidado, com carinho, ó Pai. Pai, faz ele entender, ó Pai, que o Senhor o chamou para ser útil na tua casa. Ó Pai, que através do trabalho dele os frutos começarão a surgir, ó Deus. Que através do trabalho dela os frutos começarão a surgir, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, toca no coração, ó Pai, desse teu filho, para se despertar, para te servir, para se engajar, ó Pai, para servir a Ti, ó Pai, com seus talentos, Senhor, e não somente com palavras. No nome de Jesus, quem crê, diga amém. Teu jardim batido.
Aí no seu lugar, onde você está, eu quero conhecer pessoas que hoje entenderam essa mensagem, entenderam de fato essa mensagem, receberam essa mensagem como se fosse exclusivamente para você, e hoje tomam uma atitude de usar o talento que Deus te deu na obra do Senhor. Eu quero conhecer você. Se existe pelo menos uma pessoa, eu quero conhecer você. Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, aqui tem bastante, né? Glória a Deus. Eu quero pedir para que todas as demais pessoas que não levantaram as mãos se assentem, por favor. Se você já serve, já trabalha, é uma coisa. Tá? Se você já trabalha, já está. Os que levantaram as mãos, fica de pé, que eu quero orar especialmente por vocês. Glória a Deus. Orar por vocês e falar algo de Deus para a tua vida. Tá? Sirva, seja útil com o que Deus te deu. Tá? Naquilo para qual você foi de fato chamado ou chamada. Nunca queira servir onde você quer servir. Queira servir aonde você foi chamado. Eu queria tanto pregar lá, mas de repente você não foi chamado para isso, não vai dar certo. Não vai. Mas eu gostaria muito de cantar aqui em cima. Mas para isso tem que haver preparo. Tem que se preparar, tem que correr atrás, tem que estudar. Eu quero dar aula no Instituto Teológico, tem que ter preparo, estudar, correr atrás. Aí sim, tá? Então, você que está de pé, de forma consciente mesmo. Para que Deus te chamou? Para quê? Então, é nisso aí. Mas eu queria fazer outra coisa, porque esse negócio que eu faço, eu sei que eu sirvo para isso, mas me incomoda um pouco. Você vai prosperar naquilo para o qual Deus te chamou. Não vá para outro caminho. Não vá. Tá? Eu comprei uma moto, fiquei 2 meses com uma moto. Quase que matei a pastora grávida. Tá? Porque não é para mim. 2 meses com a moto eu vendi a preço de banana. Eu entrei no meio de uma roça lá, a moto subiu, eu para um lado, a moto para o outro. Tá? É a mesma coisa. Não queira pilotar um trator se você não tem carta nem de bicicleta. Então, se Deus te chamou, você sabe para que você serve. Sabe. É nisso aí que Deus vai te usar. Tá certo? Não vá para o outro lado. Não vá. Até que Deus fale o contrário com você. Amém? Levante sua mão assim. Pai, eu te amo, Senhor, porque porque a tua palavra, Senhor, ó Pai, surtiu efeito nesta manhã, Senhor, de forma imediata. Senhor, eu não falei o que eu queria, Pai, eu falei o que o Senhor trouxe ao meu coração, ao meu espírito. Senhor, o meu desejo era falar outra coisa, mas eu fui obediente à sua voz, como eu estou dizendo para que eles sejam obedientes à tua voz. Por isso eu quero lhe pedir, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá, Senhor, ó Pai, o dobro da capacidade que o Senhor deu a ele e a ela, para que eles comecem a partir de hoje, Senhor, novamente exercer a função para a qual eles foram chamados no teu reino. Pai, no nome de Jesus, Pai de poder e de glória, eu te peço, ó Pai, dá a eles, Senhor, ó Pai, discernimento claro, objetivo, Pai, para aquilo para o qual foram chamados, porque eu sei que no que eles foram chamados, eles vão dar fruto, Senhor. No nome de Jesus, dá a eles clareza de missão, clareza de objetivo, Pai. Dá a eles, Senhor, ó Pai, um sentimento de propósito pleno, Senhor, para que eles te sirvam, meu Deus e meu Pai, ó Pai, com maestria, e o teu nome seja glorificado na vida deles, é o que eu te peço e te agradeço, no nome poderoso de Jesus, amém, amém e amém. Olhem para mim, aqueles que eu já sei para que servem na igreja e já foram chamados, não precisa, mas aqueles que nunca falaram comigo a respeito disso, eu preciso que você me dê o seu nome, tá? E para o que você foi chamado, amém? Amém? Se você não é voluntário, tem que fazer voluntário. Se não é membro, tem que ser membro da igreja. Se você não é membro dessa igreja e quer servir na outra igreja, amém, que Deus te abençoe, amém?
Que Deus te abençoe, tá? Pastor, eu sou membro daqui, não tenho voluntariado, tem que fazer. Pastor, eu não sou membro nem voluntário, mas quero servir aqui, tem que fazer, tem que ser membro, tá? Pastor, eu quero, mas eu sou de outra igreja. Sirva lá, seja uma bênção lá para a vida da sua igreja, do seu pastor, e o resultado é o mesmo reino, amém? Não, pastor, eu quero sair de lá, ver se é isso que Deus tem para a sua vida. Quero sair de lá e vir para cá, ver se é isso primeiro, pelo amor de Deus, tá? Vê se é isso primeiro, tá bom? Se não for, fica lá, seja uma bênção lá, amém? Mas seja a bênção de verdade, tá? Então eu preciso que você faça isso, tá bom? Eu preciso que você faça isso, tá? Isso eu falo em nome de Jesus. Tem alguém essa manhã que gostaria de entregar a vida a Jesus? Tem alguém que entregou aqui, quer mudar de vida e reconheceu que está plantado em terreno fértil, que é a igreja? Tem alguém levando sua mão? Alguém afastado que hoje quer se reconciliar, voltar para a casa do Pai? Tem alguém? Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre, no nome poderoso de Jesus. Digamos: amém. Deus abençoe.